Boa tarde. A polícia investiga um duplo homicídio ocorrido durante a madrugada de hoje na zona rural da capital. Até o momento, ninguém foi preso. Na zona leste, um homem também foi executado a tiros esta manhã. O duplo assassinato teria ocorrido na madrugada de hoje neste ramal, no quilômetro 26 da rodovia M010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Jacira Raimunda Silva Couto, de 46 anos, e José de Jesus da Silva, de 38, que seria ex-presidiário, teriam sido sequestrados e mortos com tiros a queima-roupa. Segundo peritos, Jacira foi morta com pelo menos 3 tiros, sendo um na cabeça. José, alvejado com 5 disparos na região do tórax e próximo à boca. Os corpos foram encontrados por volta das 6h30 da manhã de hoje por moradores da região. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, os criminosos que estavam em uma picape S10 de placa não identificada levaram o casal de carro da casa onde moravam até o local da execução. Outro crime que será investigado pela Polícia Civil é a morte de um homem de 22 anos em Manaus, supostamente em um acerto de contas. Jonathan da Silva também foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira em um beco localizado na rua Louro Cereja, conhecida como Rua do Hip Rap, no bairro São José 3, zona leste da cidade. O autor dos disparos chegou de moto. A vítima passou a morar com a tia há 2 meses em uma das casas do beco. Na comunidade considerada como área vermelha, também impera a lei do silêncio. E a combate à violência urbana é um dos principais desafios do novo comandante da Polícia Militar do Amazonas, que assumiu o cargo esta manhã. Entre as propostas para aumentar o efetivo nas ruas estão a reformulação do programa Ronda no Bairro e também a abertura de um novo concurso público. O novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas é Gilberto de Andrade Gouveia, de 45 anos. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e com 27 anos dedicados à carreira militar, Gouveia assumiu o cargo esta manhã, em uma solenidade que contou com a presença do governador José Melo e de autoridades civis e militares. Durante a cerimônia de posse do novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, a palavra de ordem foi aprimorar. Aprimorar o programa Ronda no Bairro, que vem sendo alvo de críticas, e aprimorar o trato da polícia com a comunidade. É um momento de ajuste, de aprimoramento. É um programa muito bom, um programa que conseguiu fechar o ciclo do sistema de segurança pública, que é a polícia cidadã, aquela polícia que está próxima do cidadão. Mas, como tudo, precisa ir sendo aprimorado, e é isso que nós vamos fazer agora. Na semana passada, um jovem de 17 anos foi baleado nas costas no bairro Coroado durante uma abordagem policial. O comando da PM alegou que os policiais agiram em legítima defesa, mas a versão foi contestada pela família da vítima. O menor foi socorrido e levado para o hospital na própria viatura da corporação. Os PMs foram afastados do policiamento das ruas até o fim da sindicância, que apura o caso. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o jovem corre o risco de ficar paraplégico. Na última segunda-feira, um policial foi flagrado agredindo com um tapa no rosto um homem preso logo depois de incendiar uma casa na zona sul de Manaus. O PM também foi afastado do trabalho nas ruas até o fim do processo administrativo. Nós precisamos aprimorar o nosso relacionamento com a comunidade. A filosofia de polícia comunitária vem para isso. Nós vamos intensificar na formação as matérias ligadas a esse relacionamento com a comunidade e também nas nossas instruções de manutenção e até no início do trabalho, nós temos ali uma pequena conversa, uma preleção com a tropa. E até nessa preleção, essa mensagem vai ser passada. O governador José Melo ainda destacou que entre os desafios na reformulação do programa Ronda no Bairro está a aquisição de novas viaturas para substituir parte da frota que está sucateada à espera de manutenção, como estas abandonadas em um terreno tomado pelo mato no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Nós conseguimos fechar ontem a licitação, e imagino que vai precisar de mais uns 30 dias ou mais para que esses novos veículos cheguem aqui.
Sobre a constante reclamação de falta de policiamento preventivo nas ruas, como no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, onde o jornalismo da Band já mostrou por 2 vezes só este mês a insegurança dos moradores com os constantes assaltos, a solução apresentada foi o anúncio de um concurso público com 5.000 vagas para a PM. A polícia na rua, né, faz diferença. As pessoas esperam que a polícia militar esteja na rua, quando precisam dela, que ela atenda com eficiência e rapidez. Isso nós pretendemos fazer com o programa Ronda no Bairro. Mais soldados. Essa é uma determinação do governo. Quando colocar, isso aí é como eclesiasta, há um tempo para tudo. Eu tenho que cuidar primeiro de algumas coisas para poder chegar lá. Eu tenho concurso para fazer e a minha assessoria jurídica está estudando a utilização do cadastro de reserva, se for o caso, para retirar deles os primeiros chamados. Um professor da rede estadual de ensino da capital foi preso esta manhã durante uma operação da Polícia Federal deflagrada para combater o crime de pornografia infanto-juvenil na internet. As investigações, segundo os delegados, começaram em 2011 pelo trabalho de inteligência da Polícia Federal. O alvo, apurar crimes de pornografia pela internet envolvendo menores de idade. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em 3 bairros da capital. E foi no bairro São José 2 que a polícia encontrou vestígios de crime. Um pendrive com mais de 40 vídeos expondo crianças e adolescentes. O material foi encontrado na casa de um professor de ensino fundamental lotado na Secretaria Estadual de Educação. Ele foi preso em flagrante, mas deve ser solto logo que prestar depoimento e pagar a fiança. A Polícia Federal pediu para que ele seja afastado das funções até que o inquérito seja concluído. Como a gente não sabe que material se encontra ali naquelas mídias que foram apreendidas, a gente não sabe se eventualmente ele abusou ou abusa de algum aluno e tem a foto ou tem a material arquivado disso aí. As mídias que foram apreendidas no dia de hoje serão submetidas à perícia técnica. Essas perícias levam em torno de uns 3 meses para ficarem concluídas. Da análise da perícia técnica que a gente vai ver eventual desdobramento na operação. A operação recebeu o nome de Darkness porque, segundo o delegado de investigação e combate ao crime organizado, os criminosos acham que o mundo virtual é obscuro, difícil de punir. Foram ao todo 38 policiais, divididos em 7 equipes, né? Cada equipe coordenada por um delegado de polícia e contando também com um perito criminal da área, né, da área de informática ou área correlata que, no momento da busca, realiza uma verificação preliminar no material apreendido. E o delegado ainda dá dicas de como os pais podem evitar que outros jovens sejam vítimas deste tipo de crime pela internet. Com a popularização, né, dos tipos de telefones celulares, smartphones, uso da internet, esse tipo de divulgação, né, de imagens envolvendo jovens e adolescentes se torna comum em todo mundo. Os pais devem ter um diálogo muito aberto com seus filhos, né, esclarecendo os perigos que rondam, né, o uso da internet. Por vezes você está ali, né, se comunicando, às vezes achando que é um coleguinha, uma pessoa, e sendo induzido a práticas, né, de tirar roupa, realizar determinados atos, e crendo que do outro lado você está falando com uma outra criança ou com um adolescente, quando na verdade é um adulto. E tendo suspeita de que está acontecendo alguma coisa, comunicar às autoridades. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que, assim que for notificada pela Polícia Federal, vai instaurar processo administrativo contra o professor, que pode resultar até mesmo na exoneração do servidor. E denúncias sobre crimes de pornografia na internet envolvendo menores podem ser feitas no telefone 3655-1500. A Prefeitura de Coari deve regularizar até amanhã o pagamento dos salários e também da última parcela do 13º dos servidores municipais que estavam atrasados desde dezembro do ano passado. Segundo a assessoria da Prefeitura, a medida quita todos os débitos com os servidores. Já o pagamento referente a janeiro deve ser feito até o dia 5 de fevereiro. Desde o início da semana passada, aliás, desde o início desta semana, uma comissão do Ministério Público está na cidade para apurar as denúncias de supostas irregularidades na administração municipal. Na semana passada, o atraso nos pagamentos motivou manifestações e um quebra-quebra generalizado com saques e incêndio de imóveis do prefeito em exercício, Igson Monteiro, e da família dele.
O atendimento do seguro-desemprego nos postos do Cine, localizados no centro de Manaus e também nos bairros Cidade Nova e Morro da Liberdade, além da Galeria Espírito Santo, serão suspensos nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, devido à instabilidade do sistema de informática do Ministério do Trabalho, o serviço tem sido feito de modo manual para não prejudicar o atendimento e agora precisa ser inserido no sistema. Por isso, o atendimento só volta ao normal na próxima segunda-feira. Cerca de 300 trabalhadores de um estaleiro da capital paralisaram as atividades esta manhã para protestar contra o atraso no pagamento dos salários. O protesto foi em frente a este estaleiro da construção naval, localizado no bairro Compensa, na zona oeste da cidade. Segundo os trabalhadores metalúrgicos, os salários estariam atrasados desde dezembro do ano passado. A categoria também pede vale alimentação e reformulação do plano de saúde. A reivindicação dos trabalhadores é o atraso de salário, plano de saúde que nós tem, mas só no papel, porque não existe. Você vai no plano de saúde, quando chega lá, pergunta de qual convênio é. Quando fala que é estaleiro Rio Negro, não aceita. A manifestação teve o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos, que orientou os trabalhadores a voltar às atividades somente depois que a empresa apresentar alguma proposta de negociação. Nós viemos negociar e apoiar totalmente essa greve. E essa greve, ela é totalmente legal. Nós vamos ficar aqui acampados até a empresa abrir diálogo para pagar o pagamento do pessoal. Um caminhão que transportava 39 toneladas de açúcar tombou esta manhã em uma das alças do viaduto 28 de março, na Avenida Torquato Tapajós, zona oeste de Manaus. Por conta da carga que ficou espalhada na pista, 2 faixas no sentido centro foram interditadas e a passagem de veículos precisou ser desviada, o que complicou o trânsito no trecho, que só pôde ser liberado após a retirada da carga. Ninguém ficou ferido. E 2 pessoas ficaram feridas esta tarde em um acidente de trânsito na Avenida André Araújo, na zona sul da capital. As vítimas estavam em uma moto que teria sido derrubada por um veículo. O condutor sofreu fratura exposta e a mulher que estava na garupa quebrou a bacia. Os 2 foram encaminhados para o Hospital João Lúcio. O acidente também deixou o trânsito lento no trecho. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo nesta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Borba, o tempo fica encoberto a nublado com chance de pancadas de chuva, mínima de 22 e a máxima chega aos 32 graus. No município de Beruri, o sol aparece com variação de nebulosidade e também a previsão de chuva isolada no fim do dia. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus, mesma variação para a capital, onde o tempo também fica encoberto nesta sexta-feira, com chance de pancadas de chuva no decorrer do dia. Agora o esporte. Na noite de ontem, Flamengo e Vasco se enfrentaram na Arena da Amazônia na primeira partida do torneio Super Séries triangular de pré-temporada, que também é disputado pelo São Paulo. E a equipe rubro-negra levou a melhor e venceu por 1-0. Mas o jogo também foi marcado pela violência entre os torcedores. Quase 22 mil torcedores foram à Arena da Amazônia acompanhar o Clássico dos Milhões. De um lado, o Flamengo, do técnico Vanderlei Luxemburgo, e do outro, o Vasco da Gama, do técnico Doriva. Apesar do confronto fazer parte de um torneio amistoso, em campo os jogadores fizeram jus à rivalidade das 2 equipes cariocas. Faltas duras, marcação cerrada e com apenas 32 minutos de jogo, 4 cartões amarelos. As chances de gol durante o primeiro tempo da partida pararam nas mãos dos goleiros Paulo Vitor e Martin Silva. Aos 34 minutos, o Vasco perdeu uma chance incrível quando Bernard achou Marcinho sozinho na área. Paulo Vitor defendeu. Instantes depois, foi a vez do Flamengo desperdiçar a chance com Arthur Maia. E o primeiro tempo ficou nisso. Vasco 0, Flamengo também 0. Mas a torcida queria ver gols. Vai ser 2-0 pro Vascão, segundo tempo. Tá vendo a camisa, né? 3-0 Mengão ainda. Durante o intervalo de jogo, cenas lamentáveis. Uma briga generalizada entre torcidas organizadas causou tumulto e muita correria na área dos banheiros da Arena da Amazônia.
Vários objetos, como cestos de lixo, foram destruídos e alguns torcedores foram presos. O banheiro aqui, ó, já vieram brigando aqui. Já vieram, são criança aqui, pô. De volta ao campo foi o Flamengo, que tomou as primeiras iniciativas no segundo tempo. E aos 8 minutos, Everton aproveitou a falha de Sandro Silva, próximo à área do Vasco, e fez 1-0 Flamengo. A equipe rubro-negra ainda teve 2 oportunidades em cruzamentos na área. Primeiro com Marcelo Cirino e depois com o zagueiro Samir de cabeça. Pelo Vasco da Gama, chances desperdiçadas pelo atacante Montoya e pelo menino Lucas, também de cabeça. Final de jogo, Flamengo 1, Vasco 0. Para o técnico Doriva, apesar da segunda derrota consecutiva nesta pré-temporada, o Vasco tem apresentado evolução em campo. Foi um jogo bom, foi um jogo... como a gente já havia salientado antes do jogo, um jogo de pré-temporada que a gente ainda tem muitas coisas a melhorar, mas ficou evidente uma evolução da equipe. Já Vanderlei Luxemburgo elogiou a atuação dos rubro-negros. Foi bom ver o Nixon, o Arthur, começando o jogo. O Arthur muito inteligente, também se ajeitando com a equipe. O Nixon mais pela direita, mais puxando velocidade. Gostei muito do Marcelo por dentro mais uma vez, porque eu acho que ele vai se ajeitar por dentro ali, encontrar o seu espaço. Ele cria muita possibilidade de alguém encontrar ele, sempre condições. Nesta sexta-feira é a vez do Vasco da Gama e São Paulo se enfrentarem na Arena da Amazônia pelo torneio triangular Super Series. E o São Paulo chega à capital esta noite e deve fazer um rápido reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia amanhã, antes da partida. E nesta manhã, o governador José Mello e o novo secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, comentaram as cenas de barbárie e de vandalismo protagonizadas por integrantes de torcidas organizadas de Vasco e Flamengo ontem na Arena da Amazônia. No chão, as marcas de um rastro de violência. Enquanto este casal falava de forma tranquila da rivalidade entre os times do coração, durante o intervalo da partida entre Vasco e Flamengo na Arena da Amazônia, na área dos banheiros, correria. A confusão, protagonizada por torcidas organizadas das duas equipes, terminou em quebra-quebra. Nestas imagens feitas por celular, um jovem aparece ferido. Nesta outra cena, policiais militares que precisaram intervir durante a confusão tentam conter os ânimos de um torcedor do Vasco da Gama. Nesta manhã, o governador José Mello lamentou o ocorrido e cobrou punição para os culpados. Aquilo ali foi algo que aconteceu que ninguém concorda. Fizemos uma Copa do Mundo que foi considerada, do ponto de vista da FIFA, mais organizada, sobre todos os aspectos. O Amazonas não é aquilo. Né? Ele tem que ser esquecido. E os culpados, já determinei, punido de forma mais severa possível. Para o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, a falha foi da empresa de segurança contratada pela organização do evento. É lamentável que torcedores vão para o estádio com esse ânimo de brigar, mas eu não vejo nenhuma falha no sistema de segurança pública. Eu vi falhas no sistema de segurança privada, que é um evento privado e a empresa que faz o evento ela tem suas obrigações e efetivamente deslizou. Entre as medidas que vão ser tomadas para as próximas partidas está o reforço policial e um maior critério durante a revista dos torcedores no acesso ao estádio. Ainda de acordo com Sérgio Fontes, todos os envolvidos devem ser identificados e punidos. Passo 2, identificar e punir os torcedores que vão para a arena para brigar e não para torcer. Por meio de nota, a organização do torneio Super Series lamentou o confronto entre os torcedores e garantiu que disponibilizou 500 integrantes da segurança privada para atuar na partida de ontem à noite, número que seria superior ao padrão estabelecido. A organização também aguarda da Fundação Vila Olímpica o levantamento do que foi danificado pelos torcedores no estádio. O que a gente espera, na verdade, é que no jogo de amanhã essas cenas lamentáveis não se repitam, né?
Na capital, órgãos ambientais unem forças em defesa do sauim de coleira. A espécie de primata consta na lista oficial das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Esta semana, uma operação coordenada pelo IBAMA está percorrendo áreas de preservação permanente onde a espécie ainda pode ser encontrada para avaliar os impactos ambientais de obras irregulares, resultado da expansão urbana desordenada. Aqui o trabalho é por uma causa nobre, preservar a espécie de macaco que só existe na região de Manaus e arredores. Os fiscais do IBAMA, CREA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente percorrem as áreas degradadas por construções ou ainda por ocupações irregulares na capital, com o objetivo de identificar ameaças, principalmente nas áreas de preservação permanente, as APPs. A grande preocupação é que o sauim de coleira está perdendo espaço para a expansão urbana e o crescimento desordenado da cidade. Existe um plano de ação nacional para a conservação dessa espécie, tendo em vista que ela está criticamente ameaçada de extinção. Existem várias ações que estão sendo tomadas em relação à parte de educação ambiental, à parte de licenciamento, à parte de fiscalização, e essa é uma ação para monitorar os empreendimentos, as obras que estão sendo licenciadas, seja pela Prefeitura, seja pelo Estado, ou seja pela União. Esse crescimento, muitas vezes de forma desordenada, sem um planejamento mais adequado, é o que acaba trazendo esses problemas, porque daí a gente começa a ter animais sendo expulsos dos seus fragmentos, animais ficando isolados, ficando ilhados. Muitas vezes eles tentam sair desses fragmentos até para buscar alimento, para buscar outros grupos, e acaba acontecendo esses problemas de atropelamentos, eletrocuções. A dificuldade da sobrevivência do macaco tem sido cada vez maior nos últimos anos. O sauim de coleira é um dos mamíferos mais ameaçados de todo o bioma amazônico. O primata é encontrado nos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Só as unidades de conservação localizadas na zona urbana e rural da capital abrangem cerca de 20% da distribuição da espécie. O especialista faz um alerta: se nada for feito, daqui a pouco tempo, o sauim de coleira pode entrar para a lista de espécies de primatas extintos no mundo. E ele passou de ameaçado para criticamente ameaçado. Isso é a última categoria antes dele estar extinto na natureza. Manaus pode ser lembrada como a primeira capital, uma grande metrópole que conseguiu extinguir uma espécie de primata. E o que é pior, o seu símbolo. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Brasil Urgente.